A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia abençoadíssimo para você. Esse é mais um devocional Maná Diária da Igreja Batista Manaim. Eu quero te pedir que você, por favor, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, com seus contatos. Se inscreva lá no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim. Ativa lá o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações com todo o nosso conteúdo. E outra coisa muito importante, se você tiver um pedido de oração, não deixe de escrever nos comentários desse vídeo, pois os intercessores da nossa igreja estarão recolhendo esses pedidos e estarão orando por você ao longo de toda a semana. E no devocional de hoje, eu gostaria de meditar com você a respeito de Jesus Cristo, o Eterno, o Verbo de Deus e a fonte de toda a luz, o verdadeiro motivo da nossa verdadeira alegria. E eu quero te convidar para você meditar comigo na eterna palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos de 1 a 5. O título da minha Bíblia diz: A Encarnação do Verbo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! O Evangelho de João é o Evangelho da alegria. Essa alegria é verdadeira somente quando nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e passamos a viver uma vida verdadeira e plena em Cristo Jesus. Não significa uma vida livre de problemas e adversidades, mas significa uma vida nova, onde cada problema, onde cada situação adversa, o próprio Deus estará sempre conosco, como nosso Pai, nos amparando, nos guiando, nos ajudando, nos consolando, nos mostrando o caminho a seguir e muitas vezes até mesmo nos sustentando em seus próprios braços de amor. João, ele mostra através dessa narrativa que a alegria é a consequência de quem tem Jesus como Senhor e Salvador. O Evangelho de João também é conhecido como o Evangelho de amor, demonstrado através da morte de Jesus Cristo na cruz. O versículo que diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, fala sobre a identidade de Cristo. Fala a respeito da natureza divina do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E existe uma profundidade muito grande nessa palavra, nessa declaração, nessa afirmação. E nós podemos ver que a compreensão disso está muito além do nosso entendimento humano. Está muito além da gente compreender com os nossos olhos humanos. Existe também um ensinamento maravilhoso nessa passagem que diz que, como cristãos, nós devemos guardar como um tesouro em nosso coração. E eu quero destacar aqui alguns desses tesouros preciosos para que fique guardado aqui para mim e para você. Jesus Cristo, ele é eterno. João, ele diz que no princípio era o Verbo, ou seja, Jesus não passou a existir quando os céus e a terra foram formados, muito menos quando o Evangelho foi trazido ao mundo, ou quando Jesus se encarnou como Deus nesse mundo. Jesus, ele já tinha a glória do Pai antes que houvesse mundo. Jesus, ele já existia antes da matéria ter sido criada, antes de tudo que nós vemos ser como é, antes das eras começarem, ou seja, existe desde toda a eternidade. Você consegue imaginar isso? Quando falamos a respeito de eternidade, de algo que é eterno, muitas vezes foge a nossa compreensão, porque o significado de eterno é aquilo que não tem começo e aquilo que também não tem fim. A palavra diz que de eternidade é eternidade, Deus é Deus. Então, se a gente já não consegue imaginar uma eternidade, imagine de eternidade a eternidade. E Jesus Cristo, ele também é a segunda pessoa da Trindade. Ele é um com Deus. O Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas, são ligadas por uma união que não é possível expressar com as nossas próprias palavras. Por toda a eternidade, onde quer que Deus estivesse, ali também o Filho estava, Jesus como Verbo, iguais em glória e em majestade, porém um.
Esse é um grande mistério. E feliz é aquele que recebe e que entende com uma atitude até mesmo de uma criança inocente, sem tentar explicar. Jesus, ele é o próprio Deus. João, ele diz nesse texto que o verbo era Deus, ou seja, Jesus não é inferior a Deus, e o texto deixa claro que Jesus tem a mesma natureza do Pai e é o Criador de todas as coisas juntamente com Deus. João, ele também diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o Senhor Jesus é a fonte de toda a luz, é a fonte de toda a vida. João, ele diz nesse texto que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E somente em Jesus nós temos vida e somente em Jesus nós temos essa luz. Em todos os tempos, em todas as eras, a maior parte da humanidade tem se recusado a reconhecer Jesus como fonte de vida, esquecendo-se da queda, do homem, do pecado original, da necessidade de termos um Salvador pessoal. Jesus é luz, e essa luz ela tem constantemente resplandecido nas trevas, e a maioria dos homens não tem compreendido. No texto de hoje, há muitas coisas que nós não conseguimos entender e nem compreender com a nossa lógica e com a nossa mente humana. Mas nós podemos entender que para tirar o pecado do mundo, foi preciso ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus eterno vir ao mundo. E isso nos ensina que o pecado, aos olhos de Deus, é muito mais abominável do que a maioria dos homens pode imaginar. A maioria de nós pode imaginar. E eu te convido a ler e a meditar com mais frequência nesses 5 primeiros versículos do livro de João. Quero te encorajar nisso. Você vai conseguir observar através dessa leitura que o Salvador, ao qual nós somos convidados a confiar e a crer, é nada mais nada menos que o Deus eterno, o único que é capaz de salvar todos aqueles que por seu intermédio vêm ao Pai. O Evangelho de João é um livro maravilhoso da Bíblia. Cada vez que eu leio, eu fico mais impressionada pela forma como o discípulo amado de Jesus, João, apresenta Jesus, em simplicidade e ainda assim em plena divindade. De muitas maneiras, o Evangelho de João apresenta Jesus falando, mas aqui, dessa vez, trazendo a salvação à existência. A palavra de Deus toma forma humana, entra na história, através de Jesus, o Deus que se fez homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Que versículo maravilhoso, que verdade encantadora. O livro de João ele foi escrito no final do 1º século, cerca de mais ou menos 30 anos após a escrita dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E o livro de João ele tem como alvo vários perigos que ameaçavam a igreja naquela época e também ameaçam nesse tempo. E deixa claro que a negação da divindade de Jesus é o maior de todos os problemas. E Jesus vem trazer vida, vem trazer luz, vem trazer cura e salvação para quem está disposto a receber, a aceitar e a recebê-lo como único e suficiente Salvador. Jesus vem como alguém que deseja nada menos que o melhor para a humanidade, a salvação. Jesus era Deus, Jesus é um com Deus, Jesus estava com Deus e Jesus está conosco como o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Em nós mesmos somos grandes pecadores, mas em Cristo Jesus nós temos um grande Salvador. A palavra diz lá em 1 Pedro 2,26 o seguinte: aquele que nele crê não será de modo nenhum envergonhado. Em vários momentos, o texto de João aponta para a realidade de Jesus, enquanto ainda Deus, optando por fazer parte da família humana para o nosso benefício, para a nossa salvação, por amor a nós. Podemos ser como João Batista, compartilhando com todos que quiserem ouvir. Podemos buscá-lo, como fizeram lá os primeiros discípulos, e proclamá-lo como Messias Salvador. Que nesse dia nós possamos receber Jesus em nossos corações e ao fazê-lo, nós possamos desfrutar do poder de sermos seus filhos e filhas para toda a eternidade. Quero te convidar para a gente estar orando junto nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava ali no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E sem Jesus nós não estaríamos aqui, sem Jesus nós estaríamos perdidos.
Sem Jesus nós não teríamos a salvação, nós estaríamos condenados. E eu quero te agradecer nesse dia por isso, pela salvação. Pelo Senhor ter enviado o teu Filho, pelo Senhor ter se feito homem Deus, habitado entre nós, sentindo aquilo que nós sentimos. Muitos hoje estão sentindo-se fracos, abatidos, cansados, amargurados, precisando de cura nas suas emoções, curas físicas, clamando por uma cura, clamando por uma situação que talvez aos olhos humanos ali esteja perdido, talvez até uma sentença médica recebida. Mas para o Senhor Jesus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis ao que crê. E a tua palavra diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será de modo nenhum envergonhado. E eu te peço, Pai, que nesse dia o Senhor possa alcançar, Pai, essas pessoas, o Senhor possa alcançar os meus irmãos, o Senhor possa alcançar, Senhor, esse coração, porque a tua palavra diz que somente o Senhor sabe e conhece tudo aquilo que se passa no nosso coração. E que ao receber ao Senhor Jesus nós possamos ter uma vida plena, nós possamos viver como filhos de Deus nesse mundo. Sabemos que não estamos sós, mas que o Senhor é aquele que cuida de nós. E eu te agradeço por isso. Então nos conduz, Senhor, nesse dia, Pai, no caminho que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente nesse dia e que você possa viver a vida plena que o Senhor tem para você. Deus te abençoe grandemente. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!